Olá, meu amigo, Deus abençoe o seu coração. Maior prazer para mim voltar a falar com você no meu canal no YouTube, intitulado Informativo do Doni. Você se lembra que semana passada nós falávamos a respeito desse canal que nós colocamos para evangelização, para o conforto das pessoas, para o ânimo das pessoas, não é? Então, nesse canal vai dar de tudo, né? Café da manhã ou café da tarde, ou então aí um pão fresco da palavra na parte da tarde, no cair da tarde, né? Quando vem na gente aquela melancolia e nós precisamos de uma palavra, de um momento de oração. Pois é, esse é o motivo do canal Informativo do Doni no YouTube, para você curtir e visualizar e passar também para os seus amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho desse nosso novo empreendimento no YouTube, ok? Deus abençoe grandemente a você. Queria hoje falar um pouquinho sobre o filho pródigo, baseado aqui na Bíblia Sagrada, no livro ou no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 12 em diante, que diz bem assim: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que seu pai lhe deu, partiu para uma terra longínqua. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha, ou seja, vivendo uma vida dissoluta. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a padecer necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E esse o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida sobre a terra e de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado teu filho, mas aceite-me como um dos seus trabalhadores. E então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quero me deter apenas nisso, porque eu creio que você, como leitor da Bíblia, conhece o texto de cor, não é? De ponta a ponta. Essa história é bastante triste, porém ela nos traz um exemplo muito forte para esse dia que nós estamos vivendo, quando os pródigos, a palavra pródigo significa aquele que gasta muito. Portanto, filho pródigo é aquele filho gastão, que gastou tudo o que tinha a partir do momento que o pai lhe passou as mãos a parte da herança que lhe cabia. Mas quero ser um pouco, assim, bastante direto nesse instante, no nosso canal Informativo do Doni, e dizer sobre os pródigos que estão dentro da mensagem. Esta hora, amigos e amigas, irmãos e irmãs, moços e moças, meninos e meninas, é uma hora cruel. Reverendo Branham disse há 40 anos atrás: o povo não está tendo mais desejos do Evangelho. Mais do que nunca, as pessoas têm deixado o tabernáculo, deixado o local de ajuntamento do povo de Deus, com seus irmãos, para adorar ao Senhor, cultuar, ter alguém para se chamar de meu pastor e dar-lhe os dízimos, conforme a Bíblia assim o diz. Mas pela falta do desejo de servir ao Senhor, pela forma realmente que as pessoas estão vivendo, tão preocupadas com o dinheiro, não é? Com o desgaste do veículo, com o dinheiro do combustível, ou então por negar os dízimos e também as ofertas, as pessoas propuseram para si isso num número simplesmente assustador, sabe?
E isto faz com que as pessoas dizem, não quero mais congregar, quero ficar em casa. Então, onde estão os pródigos hoje? Os pródigos estão, muitas vezes, na igreja da mensagem. E eu fico admirado, realmente, amigos e amigas, com o trabalho tão tremendo de José Brana, dentro do contexto que ele está trabalhando, que ele está elaborando, que ele está tramitando, não é? Entre os jovens do mundo inteiro, no trabalho chamado Young Foundations. Porque José Brana, como um profeta, ele sabe que precisa trabalhar nesse instante com sangue novo, com moços e moças que, desprendidos de qualquer pretensão, sabe, de qualquer divisão e de qualquer outro pensamento a não ser servir ao Senhor na sua juventude, conforme diz em Eclesiastes capítulo 12, não é? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. José, então, tem empreendido, tem investido, seria a coisa melhor a falar, com os jovens. E porque ele vê que esses pastores mais antigos, esses velhos brigões, que estão dividindo por doutrinas, dividem, não é? Não tem a comunhão com aquele, não tem a comunhão com aquele outro, ou com aquele mais longe, porque aquele crê de um jeito, aquele crê de um outro. Esses velhos brigões já deram realmente o que tinham que dar. E nós temos que trabalhar, e José tem trabalhado com os moços e moças da Young Foundations. Fico eu admirado com a revelação do profeta José. Fico realmente encantado de ver que ele está investindo em sangue novo, que não tem esses problemas com eles. Do mesmo modo, amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a igreja padece muito quando os pastores brigões, sabe, que já deram a sua cota de participação no reino de Deus, dentro da mensagem, e que hoje o que fazem é apenas divisão e brigas e contenções e proibições. Então, a igreja padece muito mesmo quando nós, pastores brigões, vou colocar assim, vou também me colocar entre eles, não é? E impede que nós tenhamos companheirismo. Você sabe, reverendo Branham diz, o amor nos leva ao companheirismo e o companheirismo nos leva aos dons. Então, cada pedra no seu devido lugar e a coisa vai funcionar perfeitamente. Esse moço aqui, ele havia pego o dinheiro que a ele pertencia e foi-se embora para uma terra distante, uma terra longínqua. E a Bíblia acaba de registrar que quando acabou todo o seu dinheiro, os amigos também se afastaram, porque enquanto a pessoa tem dinheiro, ele tem amigos, tem mulheres, tem muita coisa agradável e apreciável à carne. Mas quando acaba o dinheiro, o que resta realmente são os porcos. Essa é a verdade. Ele agora no centro do chiqueiro de porcos, ele tinha vontade de comer aquelas bolotas que os porcos comiam. Bolotas não são lavagem. Bolotas é um fruto, o fruto de um carvalho, tá entendendo? É uma comida deliciosa para os porcos e eles comiam com uma boca boa, tá entendendo? E aquele rapaz faminto disse, não é possível. Eu queria comer também uma bolota dessas, mas eu não posso porque elas são contadas para os porcos dos quais eu estou cuidando. Mas ele teve uma ideia, meu grande amigo, e a ideia foi esta: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Foi a melhor decisão daquele rapaz, se levantar daquele lugar fatídico, mal cheiroso, tá entendendo? E empreender viagem de volta à casa paternal. É o que eu sugiro a você nesse instante, nesta gravação, no canal informativo do Doni. Se levantar, tá entendendo? Se levantar dessa condição de ficar em casa, congregando em casa, sabe, tentando manufaturar uma igreja no lar e dando santa ceia para a esposa e para os filhos, o que na verdade não tem Bíblia para isso, não existe nada na mensagem que favorece uma situação dessa, com tantos pastores lutando, trabalhando, sofrendo, gemendo e chorando. Meu amigo, eu digo para você,
se levanta dessa situação emporcalhada que você se meteu e volta para a casa paternal. O pai aqui representa Deus, representa a palavra. Volta para a palavra. Nunca te enganes que ficando em casa você vai servir ao Senhor, porque não é verdade. Se você pensa que isso é assim e você tem essa convicção, eu lhe advirto em nome de Jesus, essa sua convicção é de Satanás. Temos que estar na casa do Senhor. O profeta Abraão disse: eu só posso estar bem se eu estou na casa do Senhor, não na sua própria casa. E a Bíblia diz: não abandoneis a vossa congregação, conforme é costume de alguns. Volta à casa paternal. O pai está assim, de braços abertos a te esperar. O pastor te aguarda, os irmãos te aguardam, a mesa da comunhão te aguarda. Volta à casa paternal brevemente, é a minha sugestão, e eu tenho Bíblia e mensagem para isso. Você jovem que me ouve nesse instante, da mesma forma, se tornastes um pródigo, gastando sua saúde, gastando o seu dinheiro, gastando a sua vida, está entendendo? Nessas coisas triviais e mundanas, nessas baladas, está entendendo? No uso de drogas entorpecentes que te levará à morte. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Coloca isso na sua alma nesse instante, meu precioso amigo e meu precioso irmão. Olha, vamos orar um pouco para que você se levante agora mesmo e diga na sua alma: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Oremos. Pai poderoso, eu oro nesse instante em nome de Jesus, para que tu venhas fazer uma obra tremenda na vida do meu amigo, do meu irmão, deste pródigo que saiu da casa paternal, da mensagem, da palavra original, e que está ou no sistema da denominação, ou então está realmente entre os porcos desse dia presente, homens e mulheres com a vida totalmente emporcalhada. Pai, toca nesse coração, para que esse amigo e essa amiga possa proclamar em alto e bom som na sua alma: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu oro, Senhor, no seu santo nome, para a sua glória e louvor, crendo na resposta da oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Olha, eu quero te dizer que o meu câmera hoje é o meu neto Mateus, da cidade de Ribeirão Preto. Deus abençoe você, quero que você tenha um dia pleno, feliz, abençoado, tá certo? Um beijo no seu coração e seja feliz.